A abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Uma cidade como nenhuma outra no país. A capital completa 60 anos em abril. Nossa jovem senhora pode até respirar política, mas não vive só disso. É berço de muita cultura, lugar de amores incondicionais. O repórter Justiça desta semana faz uma homenagem a Brasília. Mostra a cara de quem ajudou a fazer história e revela quais são as gerações de brasilienses que têm paixão pela capital. Brasília, do latim Brasil. A cidade dos sonhos de Juscelino Kubitschek não poderia ter outro nome. E foi com a promessa de 50 anos em 5 que ela foi se formando. Do plano piloto de Lúcio Costa à concretização dos monumentos de Oscar Niemeyer. O que todos eles talvez não imaginassem era que a cidade, preparada para abrigar 500 mil habitantes, logo teria um boom populacional. Eu não tenho nenhuma Antônio dúvida Carlos de que Carpinteiro, o plano do arquiteto Lúcio e Costa urbanista. apresentado, nas condições daquele momento, era o melhor plano para ser construído. Brasília atraiu uma população acima dos 500 mil de cara. A santa inocência do governo achava que essa população vinha construir a cidade e ia embora. E como achava isso nas barragens, nas grandes barragens, aquela coisa toda, também achava que era isso que ia acontecer. Em nenhum lugar aconteceu isso. A população fixa, porque aí casa, começa a ter filho, começa a ter escola, começa a construir uma vida, as pessoas ficam. E foi desse jeitinho com o seu Lourivaldo. Fevereiro de 1960, o baiano de Irecê, criado em São Paulo, queria dar um rumo diferente à vida. Aos 22 anos, com uma malinha na mão, decidiu que era hora de mudar. Num pau de arara, chegou à capital com a proposta de pintar prédios de Brasília. Na cara e na coragem, criou raízes por aqui. Eu sonhei com Lourivaldo essa cidade Soares Marques, jornaleiro. e fui contar ao rapaz do bar, nome Quinho, aí ele preparava meu bauru logo de manhã cedo. Aí eu falei para ele, Quinho, eu vou te contar um sonho. Aí ele foi e falou assim, não vai dizer que você vai para Brasília? Aí eu não contei o sonho não. Eu arrumei as malas, avisei meus parentes, isso foi segunda-feira, quinta-feira eu peguei o trem na Estação da Luz, vim até Anápolis e de Anápolis para cá vim de Pau de Arara, que não tinha ônibus, corrida normal. O tempo passou e ele percebeu que o que gostava mesmo era de vender jornais. Não é à toa que seu Lourivaldo recebeu o título de primeiro jornaleiro de Brasília. De uma banquinha improvisada de madeira, logo passou para essa estrutura melhor. Ao longo dos anos, o brasiliense de coração colecionou leitores ilustres. Eu quase não tinha movimento de quantidade de revista, mas em compensação os jornais emplacavam, porque eu era a primeira banca e aí era muito procurado e faziam fila, certo? Entre estas e outras, o ministro Galotti, que morava no Brasília Palace Hotel, vinha com o motorista dele comprar jornal. Hoje a banquinha da 108 Sul faz parte da rota turística da capital. E quem vem por aqui não passa só para comprar jornal ou revista, não. É que lá atrás seu Lourivaldo plantou 2 ficus italianas. Elas cresceram com a mesma velocidade que Brasília e olha só o tamanho. Se entrelaçam, são diariamente cuidadas e visitadas. Dizem que toda pessoa que atravessa por debaixo delas tem sorte na vida e no amor. A criançada se diverte com tanta curiosidade. Eu achei Jaguar muito Correia, legal, estudante. porque, né, tipo, dá pra ver um monte de coisa, tipo, de antigamente. Ele que Cora plantou essa Pompeu de árvore Campos, estudante. e que foi muito legal, porque ele nem sabia que ia crescer esse tanto, cresceu.
Tipo, eu não sabia. Júlia aí Jaguar eu Correia, posso estudante. explicar para outras pessoas e eu posso conhecer mais a história de Brasília. E pensa que só esse passado tem história? A geração de hoje sabe que lá na frente vai ter muito o que contar. Isabela Maia Bayer, estudante. Tem muita história para descobrir. Eu ainda Nara sou Pompeu de novinha, mas Campos, eu ainda estudante. tenho muita história aqui para contar. Seu Lourivaldo contou e fez muita história. Em 60 anos por aqui, o brasiliense de coração teve 9 filhos, 18 netos e, por enquanto, 8 bisnetos. O amor por Brasília serve de verso e de prosa. Brasília, amada por ti, por eles, por elas, por toda essa multidão de fãs, eu declaro em uma só voz, meu amor por essa cidade e por aqueles que partiram, deixando muita saudade. Fato é que os anos passaram e as Reportagem, mudanças Fernanda vieram. Mulaerte. Aquelas cidades satélites feitas para pioneiros, gente que construiu a capital, cresceram muito. Para você que não é de Brasília, é um pouco difícil entender o que vem a ser uma cidade satélite. Mas a gente explica agora. A cidade satélite é um termo que a gente usa Denise Vargas, advogada. não sobre o ponto de vista jurídico, mas sobre o ponto de vista geográfico. É mais uma expressão sociológica e geográfica para identificar aquelas cidades dormitórios, né? Então, quando a Brasília foi criada, a intenção era deixar os construtores, né, os, entre aspas, peões de obras que foram chamados de candangos, só para construção e depois para que eles voltassem para as cidades de origem. Eles não voltaram. Então foram criadas as cidades dormitórios. Foram chamadas Antônio de Carlos cidades Carpinteiro, satélites arquiteto porque e urbanista. tinha uma teoria urbanística da época, a cidade Jardim, que era uma teoria inglesa do final do século XIX, que dizia que a cidade deveria ter um tamanho, ela ser construída para ter uma qualidade de vida muito boa, e essa qualidade de vida seria mantida. Agora, quando a população crescesse, ao invés de ela crescer, expandir a cidade, ela criava uma nova cidade, que era a cidade satélite da primeira. De cidades dormitório a lares definitivos, os que vieram para cá não arredaram mais o pé do quadradinho, se concentraram em regiões administrativas. O Distrito Federal, ele constitucionalmente não pode se subdividir em municípios, como acontece dentro dos estados. Então, já que a Constituição Federal veda a subdivisão do Distrito Federal em municípios, foi criada uma fórmula de desconcentrar os serviços públicos de forma que não ficassem todos no esquema da governadoria. E como se fez essa desconcentração? Criando órgãos territoriais chamados de regiões administrativas. Então, as regiões administrativas estão previstas lá na lei orgânica como órgãos geográficos ou territoriais que servem para fazer a descentralização administrativa dos serviços e dos serviços públicos do Distrito Federal. A cearense Elizabeth morava na roça, sem luz e água encanada. Não pensou 2 vezes antes de se mudar definitivamente. Ela não chegou exatamente no início de Brasília, mas tinha esperança em relação a uma vida melhor. Brasília, para mim, é meu porto Elizabeth seguro. de Andrade Lima, feirante. Aqui eu construí a minha vida, minha família, não quero sair daqui. A feirante mora em Ceilândia, conhecida como reduto de nordestinos radicados no DF. Seu Francisco, um maranhense retado, veio a passeio. E você já pode imaginar o que aconteceu, né? Vim de férias, vim a passeio e não Francisco de voltei Assis mais. Almeida Guimarães, feirante. Vendi algumas coisas que tinha lá, mandei vender e enviaram para cá, eu nem voltei. Agora, já voltei as outras vezes, já passeio. Mas vim de uma vez com aquela certeza, com aquele intuito positivo que ia dar certo, e deu certo. Cada cidade ao redor de Brasília acaba tendo características do restante do país. As feiras que unem gente de todo o canto mostram bem isso. Dona Maria Marlene sempre mata saudades do Nordeste por aqui. E por falar em saudade, a aposentada lembra com muito carinho do passado. Mas sabe que as escolhas que fez na vida foram essenciais para conquistar tudo o que ela tem hoje. Valeu a pena. Aqui Maria Marlene Barbosa, aposentada. Todos eles, graças a Deus, são formados.
Tenho uma filha professora, um bancário, outro arquiteto, tudo valor de Brasília. Filhos de Brasília, a capital já deu muito fruto. Gente como o Daniel e o João Carlos, brasilienses natos, mas que não viveram aqui a vida toda. Filhos de militares rodaram o país, só que por alguma razão tiveram a cidade como referência. Voltaram. E de onde veio tanta admiração? Não sei. João Carlos Amador, publicitário. Quando bate, eu acho, né? Tipo, amor mesmo, quando você conhece alguém, tem aquela química e acontece. Eu acho que o Brasília foi isso. No caso do Daniel, o amor começou nas aulas que ele teve sobre Brasília na escola. Brasília é a maior epopeia Zucco, da jornalista. humanidade do século XX. É bíblico. Você pensar naquelas histórias bíblicas do povo que construiu a Torre de Babel, que construiu... Brasília é isso. Imagina só, aqui era um matagal, ermo, cerradão, uma fazenda aqui, outra ali, quilombos. E de repente um maluco foi na rádio e falou: brasileiros, preciso de vocês. Vem para o meio do nada que a gente vai construir uma cidade. E vieram. Isso que é impressionante. Era um cara tão espetacular, o JK, que ele fez o chamado e o Brasil inteiro veio. Até tatuagem em homenagem à capital eles têm. Brasília, para mim, é a minha raiz mesmo, assim, é o lugar onde eu me emociono de verdade. Eu gosto do cheiro de Brasília, sabe? Brasília tem um cheiro. Os blocos, principalmente os mais antigos, na Asa Sul, tem um cheiro. Quando você viaja e volta e respira Brasília e vê Brasília, você consegue ver o horizonte, você consegue olhar para o céu sem precisar olhar para cima, você consegue enxergar o céu. Olhando reto, você enxerga o céu. Então, eu acho que Brasília é realmente um lugar que é minha casa. Eles gostam de ser chamados de candangos. Acreditam que fazem parte da construção do futuro do país. O João, por exemplo, lançou livros com histórias curiosas de Brasília. Já o Daniel fala do amor dele neste canal no YouTube. Melhor do mundo, maior do mundo, mais sei lá o que do mundo, parece que é uma constante por aqui. Sequência de imagens de Brasília. Esquerda da tela. Enviados e hashtag Minha Brasília. Tem um poeminha do Nicolas Berg que fala: a última coisa que eu quero fazer em Brasília é morrer. E eu acho que é isso, é a última coisa. Quero Com morrer lágrimas aqui. nos olhos, Daniel sorri. A gente continua homenageando Brasília no próximo bloco. A seguir, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar quem são os estrangeiros que adotaram a capital do país como segundo lar. Não saia daí que a gente volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Italiano de nascença, mais brasiliense de coração. O Andrea é um dos quase 3 milhões de moradores da capital do Brasil. Mas como ele veio parar aqui? A história tem 15 anos e envolve muito amor. Como Andrea todos os Ferrini, italianos professor. que moram aqui, pelo menos a maioria, conheci a minha esposa, foi de uma forma bem particular. Conheci ela pelo Orkut. Naquela época era em 2005. Então, nos conhecemos, namoramos à distância por 3 anos. Depois, a minha esposa, Ana Paula, veio morar 1 ano na Itália. Mas, em seguida, ela voltou, então foi a minha vez. E Brasília agora é o meu lar. Amor e oportunidade de emprego. A dobradinha deu certo e conquistou o Andrea, que definitivamente é um apaixonado por Escultura Brasília. em praça. Eu amo Brasília. Aqui eu criei a minha família, que tem um trabalho estável. E quem fala mal de Brasília, eu brigo com ele, porque Brasília não é só política, Brasília é muitas coisas. Tanto que, às vezes, quando recebemos convidados, hóspedes em casa, eu gosto de levar eles nos pontos turísticos da cidade. Eu gosto de ser a guia turística das pessoas para ver que Brasília é alguma coisa de mais rica, mais bela do que às vezes os mídias podem apresentar. Voltar para a Itália está fora de cogitação. As pessoas me perguntam: mas você não tem vontade de voltar para a Itália? Eu respondo: claro que sim, mas como turista. Somente como turista, porque o que Brasília me ofereceu não encontrei na Itália.
A mulher dele, motivo principal da vinda para Brasília, também migrou, mas de cidade. Ana Paula é do interior de São Paulo. Veio para Brasília quando a mãe passou no concurso público. Aqui você tem crescimento, então você gera novas oportunidades, né? Ana Paula e a gente Sampaio, foi muito bem recebido, a gente adora a natureza, Brasília tem um espaço maravilhoso, você consegue ver o horizonte, que é uma coisa, toda vez que a gente passa ali no eixo monumental, a gente fala, nossa, como a gente ama essa cidade, sabe? Porque você consegue ver todos os monumentos, fala assim, não, a gente não troca. Aqui é legal ir para a cidade histórica, na Itália, a Itália é um museu, mas de qualidade de vida, aqui em Brasília, assim, é a nossa paixão. Palácio do Planalto. Em 2017, o governo federal sancionou a nova lei de imigração que trouxe uma série de mudanças. O grande avanço foi a criação do visto humanitário. Ele atende demandas específicas, como a dos que chegam ao Brasil em situações de desastres ambientais, conflitos armados e violação dos direitos humanos. Outro ponto importante é o reconhecimento da condição de apátrida. O processo de reconhecimento é iniciado a partir de uma solicitação ao Ministério da Justiça ou à Polícia Federal. Durante a tramitação do processo, o solicitante tem direito, por exemplo, a documento de identidade e acesso aos serviços de saúde. Que Brasília é uma cidade acolhedora, isso não é muita novidade, né? Mas o DF é a 5ª unidade da federação que mais recebe migrantes e refugiados, segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Só no ano passado, mais de 200 pessoas fizeram o pedido de refúgio por aqui. E os reflexos podem sim ser positivos. É muito benéfico Leonardo para Cavalcante, Brasília, coordenador é muito do benéfico Observatório das para o Migrações Distrito Internacionais. Federal que a gente tenha pessoas que vieram de outros países, além de agregar um valor importante, porque as pessoas vêm com outro universo cultural, outra cosmovisão de mundo, falando outras línguas. Tudo isso enriquece o que é Brasília e o que é o Distrito Federal. Há muito tempo nós estamos recebendo estudantes africanos, estudantes principalmente da comunidade de língua portuguesa. Há muito tempo nós recebemos também alunos muçulmanos, nós recebemos vários tipos de aluno. Você tem a presença do corpo diplomático e das representações diplomáticas aqui em Brasília, dos mais diferentes países aqui, moram aqui, vivem aqui, servem aqui, passam por Brasília. Então, ela tem essa característica de ser uma cidade cosmopolita, diferente de outras. Por isso, talvez uma cidade jovem, já com esse, digamos, manancial, com essa história de recepção de não só migrantes brasileiros, mas também migrantes internacionais dos mais diferentes lugares, né? A crise econômica e a violência na Venezuela fizeram com que o Jesus se mudasse para o Brasil. Primeiro, o auxiliar de cozinha ficou alguns meses em Roraima. Depois, pensou em outras cidades até chegar aqui. Porque Manaus não me gostava porque havia muito venezolano também. Já estava escutando muitas coisas. Em São Paulo é muito perigoso, falaram comigo. E aqui, que estava bem, não havia muito venezolano, e assim. E eu te para cá. A chefe do Jesus foi quem deu a força no processo de imigração. Ele tem se sentido muito acolhido, né? Laura Tanto Rodrigues, é que ele empresária. tem procurado trazer os outros familiares, né? Tem amigos dele também já aqui. Então ele realmente se sentiu acolhido em Brasília. Quem imigra ou se refugia no Brasil escolhe o local de moradia de acordo com o orçamento. Geralmente, essas pessoas optam pelas periferias. Com o tempo, elas conquistam espaços mais ao centro de Brasília. O que vai dizer, e definir o local de residência desse imigrante é, sobretudo, a condição econômica e a situação como ele chegou em Brasília. Se ele chegou de forma mais precária, ainda procurando emprego, ele vai terminar se incorporando e residindo numa cidade satélite, em alguma região onde o preço da vivenda seja mais barata, onde ele tenha a oportunidade de se instalar e começar a vida. Se uma pessoa já vem com outro tipo de proposta, com, digamos assim, com uma oferta de trabalho, já vem com um trabalho já definido, vai escolher o plano piloto até outras regiões mais nobres da cidade, E veja a seguir no Repórter Justiça, o candango e a cultura brasiliense de hoje. Conheça quem são as novas gerações de nascidos na capital. E mais, brasiliense tem sotaque? É daqui a pouco, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça.
Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. 60 anos de boas histórias. Repórter Fernanda Tavares, Brasília DF. Patrimônio cultural da humanidade e berço de muitas pessoas que vieram de outros estados e pararam aqui. E de pessoas também nascidas nesta região. A cidade, construída em pleno Planalto Central, conta com sonhos inspiradores. Dos primeiros habitantes que viram aqui uma oportunidade de crescimento e agora de famílias já instaladas no Distrito Federal. Gerações com talentos e novos desafios. Foi aqui que os avós do Cristiano formaram uma grande família. Os pais dele foram os primeiros a nascer em Brasília. Ele e os irmãos também são brasilienses. E pensa que parou por aí? De jeito nenhum. Essa turminha aí já é da terceira geração de filhos da capital. Meu avô veio de... Cristiano da Silva, professor. De Posse, Goiás. Ele veio ajudar a construir a cidade. Estava nova e tudo. E encontrou com minha avó. Minha avó lavava roupa para o pessoal que chegava. Aí ele veio de Catalão, eles se encontraram e na época eles residiam em Sobradinho. Aí houve a oportunidade de conseguir uma casinha lá em Planaltina, Distrito Federal, e se instalaram lá. Aí foi passando o tempo, criaram 7 filhas, minha mãe é uma de 7. Eu tenho 6 tias lindas e maravilhosas. E foi passando o tempo, aí minha mãe conheceu meu pai, lá em Planaltina mesmo. Acabaram ficando um perto do outro e meu pai e minha mãe constituíram família. Eu sou um de 3 irmãos. Tenho meu irmão gêmeo e meu irmão mais velho. Os nascidos por aqui já são maioria entre a população do nosso quadradinho. A pesquisa distrital mostra que 55% dessas pessoas nasceram em alguma região administrativa. O estudo dividiu o DF em 4 regiões, definidas a partir do rendimento de cada localidade. No primeiro grupo estão os moradores do Plano Piloto, Jardim Botânico, Lagos Norte e Sul, Parkway, Setor Sudoeste e Octogonal. Depois vem Águas Claras, Candangolândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho 1, Sobradinho 2, Taguatinga e Vicente Pires. Braslândia, Ceilândia, Planaltina, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Setor de Indústrias e Abastecimento, Samambaia, Santa Maria e São Sebastião compõem o terceiro grupo. Fercal, Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, Estrutural e Varjão estão no quarto grupo. A maioria das pessoas que vieram de outro estado para o DF são de Minas Gerais. Logo em seguida vêm os nascidos em Goiás e na Bahia. A pesquisa revela que quase 43% dos que chegaram de outros estados se mudaram para acompanhar algum parente. Na classe mais alta, onde os de fora são a maioria, 39% vieram por causa do Bandeira trabalho. do Brasil no centro da esplanada dos Quando ministérios. pequeno, Cristiano se sentia confuso em relação à identidade de Brasília. Quando eu era criança, eu acreditava que a gente não tinha uma identidade própria, porque boa parte das pessoas que eu conhecia, que saudade da minha terra, de Goiânia, da Bahia, do Maranhão, de Minas. Hoje, adulto, com meus filhos já um pouquinho crescidos, eu vejo que a gente tem uma identidade, tem uma linguagem própria, tem uma cultura diferente. E por falar em linguagem, diz aí, Cristiano, esse pessoal de Brasília tem gíria própria? Balão, em Minas Gerais é queijinho, em São Paulo, Rio é rotatória. O véio, o próprio véio. Em São Paulo é mano e no Rio é cara, se eu não me engano. Eu posso estar errado, eu não sei direito. Então, quer dizer, tem pequenos gestos e jeitos de falar que só encontra aqui. Rosineide é professora na Universidade de Brasília, tem doutorado na área e fez um estudo específico sobre linguística e os dialetos usados pelo brasiliense. Você pode perceber que o nosso R, que chamamos de róticos, a nossa pronúncia de R não é tão marcada, né? Por exemplo, pior, pior. Então, nós falamos pior ou pior, então é suavizado essa pronúncia, né? No nosso S, por exemplo, a gente sabe que o carioca puxa, né? E fica aquele chiadozinho, o gaúcho também, muitas vezes. Aí é a sibilante, a pronúncia do S, que, por exemplo, o carioca fala mais, mas nós não falamos mais, né? Mais suavizada. E tem, assim, um sonzinho, você vai percebendo um sonzinho que é mais suavizado, não é tão carregado, igual em certas pronúncias das pessoas de algumas regiões do Brasil, né? Geralmente
se leva um tempo para formar um dialeto, uma língua de uma região, né? E realmente isso está acontecendo muito rápido aqui em Brasília, porque a gente já percebe isso, né? Os estudos mostram isso. A linguagem própria de Brasília só nasceu e se consolidou por causa da mistura de sotaques dos moradores de diversos estados. Tudo isso formou um caldeirão cultural. Desta linguagem nasceu o Cenas Candangas, um livro com doses de humor e brincadeira com termos específicos de Brasília. O autor não poderia ser outro, Daniel Zucco, aquele apaixonado pela capital que você conheceu no primeiro bloco do Repórter Justiça. Brasília Daniel tem Zucco, algumas características, jornalista. apesar de ser muito nova, extremamente únicas. Se você viaja de Brasília e comenta com um parente seu de fora, aí você fala assim, cara, eu estava indo para tal lugar, aí eu peguei o eixinho, mas eu tive que fazer 2 tesourinhas depois do balão, porque a agulhinha estava fechada. Você não falou nada para quem não é daqui. Mas para quem é daqui, você falou português corretíssimo e todo mundo entende. Então a gente tem alguns costumes completamente nossos. Ninguém entende quem é de fora daqui que você fala assim, pô, passei o domingo na água mineral. O que é um domingo na água mineral? Se hidratando? Não. Tem um lugar chamado água mineral, mas para outras pessoas é água. Né? A gente tem um monte de possibilidades dessa cultura. Falando em cultura, foi aqui que nasceu uma das bandas mais conhecidas do país, os Raimundos. Lembra deles? A história da banda teve início neste estúdio na década de 80. Ele fica na casa do guitarrista Digão, no Lago Sul, um dos bairros mais nobres da capital. Poucas pessoas levam o nome de Brasília mundo afora e, é claro, são reconhecidas por isso também. É aquela história, sabe fulano de tal? É da capital do Brasil. Seja pela sua história de vida, pela arte e pela música também. E o Digão é esse cara, viu? A pergunta é completamente clichê, mas as pessoas costumam te perguntar como que é levar o nome de Brasília para outros espaços. Digão, levar o nome de Brasília, assim, atualmente é um pouco complicado, né? Porque nos anos 80, né, Brasília era a capital do rock, enfim, e nos anos 90 ainda tinha, né, todo esse estigma bom, né? E hoje as pessoas olham para Brasília e acham que aqui os ladrões estão em Brasília, são de Brasília, enfim, é uma loucura. Então hoje é mais complicado, mas enfim, a gente sabe que Brasília, né, é uma cidade onde a gente tem muitos profissionais liberais, muitos músicos, muitos artistas, né? Digão é um entusiasta de Brasília e de tudo que a cidade tem a oferecer. Segurança, a nossa arquitetura, o visual, sabe? O espaço que a gente tem em Brasília, né? Brasília é uma cidade que você pode pegar teu carro, passar a quinta marcha e andar um tempão de quinta. E São Paulo e Rio não, cara. São Paulo é segunda, terceira, quarta, segunda, terceira, quarta, sabe? É complicado isso, é muito trânsito, é caos social, enfim. E Brasília, eu tive uma infância muito legal para andar de bicicleta. Ainda dá para fazer isso aqui em Brasília, por enquanto. Mas realmente essa diferença, e muita gente que é de fora, que veio morar em Brasília e conheceu Brasília através dos nossos olhos, meu irmão, não larga Brasília de jeito nenhum. Fala, não, cara, essa cidade, sabe, ele vira brasiliense. Apesar dos compromissos no Rio e em São Paulo, o músico decidiu morar em Brasília para ter uma melhor qualidade de vida. Ele vive na ponte aérea, mas prefere que seja assim. Todos os voos passam por Brasília para ir para qualquer lugar do Brasil, então a gente tem muito voo aqui. Às vezes eu chego primeiro num compromisso em São Paulo de quem mora em São Paulo. Porque eu já desço lá no centro de São Paulo e vou para o meu compromisso, né? Enquanto quem mora em São Paulo, fica enrolando em casa, aí pega um trânsito e chega atrasado. Eu sempre chego primeiro. Então, para mim, cara, não tem problema, sabe? Morar em Brasília, a qualidade de vida que eu tenho, vale. Eu viajar para ir fazer as coisas e depois voltar, vale muito. Assim. Em poucas palavras, ele define o sentimento pela cidade. Brasília é tudo para mim. Brasília é tudo para mim, eu devo muito a essa cidade. Eu devo muito, tudo que eu aprendi, Brasília me fez sonhar. Brasília é uma cidade sonhadora, faz você sonhar, sabe? Porque aqui é difícil as coisas, então você acaba sonhando muito, você tem que inventar o que fazer, você tem que correr atrás para poder ser o que você quer ser. Brasília é um sonho. Brasília é um sonho. É o sonho de Juscelino,
É meu sonho também. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção Marcelo Luiza. Reportagem Fernanda Muilaerte e Fernando Tavares. Edição de texto Fernanda Muilaerte. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Benício Correia, Carlos Ferreira, Josenildo Júnior e Kleber Leite. Edição de pós-produção Diego Galeotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.